Olá, está no ar mais um quadro de entrevistas aqui da TV FEC. Nós estamos aqui com Roberto Versiani. O Roberto é membro da equipe da Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional. Roberto, o que é o chamado Movimento de União e Unificação? O Movimento de União e Unificação do Movimento Espírita Brasileiro é um movimento muito interessante porque ele busca unir primeiro os espíritas e as instituições espíritas para que possam junto ter o mesmo entendimento, o mesmo ponto de vista da doutrina espírita, do espiritismo, e aí sim unificar esse entendimento, porque dessa forma poderemos fazer uma melhor divulgação das obras do próprio espiritismo em favor da sociedade, em favor da humanidade, do progresso desse nosso planeta, desse nosso mundo de transição, porque o movimento de unificação do movimento espírita vai progredir, vai ajudar, vai auxiliar muito no progresso dessa nossa humanidade. E nos conta uma coisa, Roberto, como que vem sendo implementado o trabalho federativo no Brasil? O trabalho federativo no Brasil, ele é fruto da reunião dos representantes de cada estado da federação. Ou seja, cada estado que tem uma federação espírita com os seus representantes se reúnem pelo menos uma vez por ano, ordinariamente, no mês de novembro, na Federação Espírita Brasileira, compondo assim o Conselho Federativo Nacional. Este conselho, representando as casas espíritas do Brasil inteiro, do movimento espírita brasileiro, se reúnem e conseguem aí deliberar, conversar, trabalhar e montar, elaborar e estruturar livros orientadores, norteadores para o movimento espírita brasileiro. O que é a obra Orientação aos Órgãos de Unificação? A obra Orientação aos Órgãos de Unificação é um desses livros que nós citamos, fruto da reunião do Conselho Federativo Nacional. Como o Orientação ao Centro Espírita, que norteia o trabalho, as atribuições, a realização do trabalho na Casa Espírita, nós temos no Orientação aos Órgãos de Unificação as diretrizes para que o movimento espírita brasileiro possa se desdobrar, possa realizar um trabalho de união para unificar o movimento espírita nacional. Roberto, e os seminários que têm sido feitos no Brasil sobre união e unificação, você pode contar um pouquinho para a gente? Ok, os seminários sobre o livro Orientação aos Órgãos de Unificação são seminários montados para que os órgãos de unificação do movimento espírita, dos estados, possam melhor se estruturar, melhor se orientar para realizar as suas atividades. E se incluem entre eles não só a Federação Espírita, no caso catarinense, mas nós temos também os órgãos de unificação nas regiões, regionais, nos municípios. Então, todos esses órgãos que trabalham em prol do movimento espírita nacional, agora têm um livro de orientação para nortear o seu trabalho. E esse seminário está justamente servindo para fazer a difusão de todo esse material, possibilitando assim que os trabalhadores, os diretores das federativas, os responsáveis pelos núcleos regionais no interior do estado, possam então ter contato com o livro Orientação aos Órgãos de Unificação através do seminário e assim, tendo conhecimento, saber aonde se orientar para realizar as suas atividades. Por isso é importante, sempre que puder, a federativa estiver realizando a difusão desse trabalho do Orientação aos Órgãos de Unificação, procure buscar participar, procure buscar saber, comprar o livro ou ler o livro, baixar na internet, na página da Federação Espírita Brasileira, que é gratuito e poderá então ler e se orientar para realizar a sua tarefa da melhor maneira possível. Esse título, Seminário de União e Unificação, acaba sendo um tema um tanto amplo. Dentro do seminário, qual seria o foco principal? O foco do seminário é justamente propiciar
aos trabalhadores do movimento espírita executar a gestão federativa. E essa gestão federativa está justamente aí nesse passo, que é ele entender como executar as suas atividades. Porque fazer gestão hoje, num movimento em que há muitas distorções, realizar o trabalho de união e depois para que ocorra a unificação do movimento espírita não é fácil. Então, aquele que trabalha na estrutura do movimento espírita, ele precisa ter alguma diretriz, ele precisa buscar uma orientação, ele precisa melhorar a sua atuação. E esse órgão de unificação, orientação aos órgãos de unificação, esse livro em que nós estamos realizando o seminário, é um livro que vem possibilitar, facilitar, melhorar a visão do gestor do movimento espírita na realização das suas atividades. Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui na TV FEC e eu vou te pedir para você fazer as suas considerações finais. Sim, nós agradecemos essa oportunidade de estar aqui conversando com você, que é telespectador e está aqui assiduamente assistindo os programas da Federação Espírita Catarinense, da TV FEC, e nós convidamos a você que participe do movimento espírita catarinense. É muito importante a sua opinião, é muito importante a sua participação, a sua sugestão, porque à medida em que você traz uma crítica, faz uma crítica construtiva, que você traz uma sugestão e a federação poderá analisar juntamente com outras que chegam de outras casas espíritas e levar um problema ou uma solução de um problema para a Federação Espírita Brasileira, para o Conselho Federativo Nacional. E às vezes aqui um problema, uma solução que você conseguiu realizar no seu centro espírita ou um problema que é comum aqui na sua região, pode ser comum também lá no Amazonas, pode ser comum também lá no Piauí, ou então a solução do problema pode ter servido para você aqui e pode servir também lá no Acre. E isso é que faz o movimento espírita brasileiro, é a gente levar essas soluções para as casas espíritas, para que elas possam se desenvolver, crescer e o movimento espírita também crescer junto. Por isso, convidamos sempre que participe do movimento espírita catarinense, para que ele cresça e contribua cada vez mais para o movimento espírita nacional brasileiro. Roberto, muito obrigada mais uma vez. O quadro de entrevistas da TV FEC fica por aqui. Até a próxima!